Este podcast é um oferecimento de Construtora Vimarra 43 99993 0033, Londrina, Paraná. Grupo Predial, Gestão e Contabilidade para Condomínios 43 33 38 20 55, Londrina. BMEX Seguros e Planos de Saúde. WhatsApp 11 96931 1760. Atendemos em todo o Brasil. Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos ao Evangelho do Dia desta segunda-feira, 1º de abril de 2024, início da semana, início do mês. Estamos na 8ª da Páscoa. Isso quer dizer que o esplendor pascal se estica por uma semana. É o domingo prolongado, é a alegria pascal que invade o nosso coração. Hoje quero mandar um super abraço para a Vanessa Vieira, que está fazendo aniversário. Parabéns e muita vida para você. Lembrando que os contatos devem ser feitos pelo Instagram, padre.heriberto. O Evangelho de hoje descreve a experiência da ressurreição das discípulas de Jesus. No início do seu Evangelho, ao apresentar Jesus, Mateus disse que Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. Isso está no capítulo 1, versículo 23. Agora, no final, comunica e aumenta a mesma certeza de fé, porque proclama que Jesus ressuscitou e que estará sempre conosco até o fim dos tempos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Ó Deus, que fazeis crescer a vossa Igreja, dando-lhe sempre os novos filhos e filhas, concedei que por toda a sua vida estes vossos servos e servas sejam fiéis ao sacramento do batismo que receberam, professando a fé. Amém. Mateus, capítulo 28, versículos de 8 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes se reuniram com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato se espalhou entre os judeus até ao dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As mulheres cumprem a tarefa recebida do anjo. O medo foi substituído pela alegria que supera o medo e caracteriza o sentimento da Páscoa. O temor de Deus atinge e dá alegria conforme o coração em que habita. As mulheres entenderam a mensagem do anjo. Esta revelação as envia numa missão. Devem transmitir a palavra de vida que já as enche de alegria.
deram um exemplo admirável de fidelidade, dedicação e amor a Cristo, tanto no tempo da sua vida pública como durante a sua paixão. Agora são recompensadas por Jesus com um gesto particular de atenção e predileção. O seu comportamento resume a atitude do verdadeiro fiel diante de Cristo. O próprio Jesus vem ao seu encontro e lhes dá a tarefa de serem apóstolas dos apóstolos. Vão e digam aos meus irmãos. Elas são enviadas pelo ressuscitado e compreenderam, pelo menos de forma confusa, o significado da Páscoa, enquanto os guardas vão relatar o ocorrido aos sumos sacerdotes, mas eles ignoram o seu significado. Este anúncio, levado pelos guardas aos líderes do povo de Israel, é o sinal de Jonas que Jesus lhes tinha prometido no capítulo 12 de Mateus. Os sumos sacerdotes realizam um conselho com os anciãos que estranhamente se assemelha ao que precedeu a paixão, capítulo 26 de Mateus. Também aqui o dinheiro reaparece. Assim como a morte de Jesus foi avaliada em dinheiro, também foi a sua ressurreição. Diante da mensagem cristã que as mulheres comunicam, contrastam uma antimensagem que os soldados têm a tarefa de transmitir. A mensagem cristã da ressurreição é uma mentira encenada pelos discípulos com o roubo do cadáver. Mas as testemunhas que estavam dormindo no momento do crime não têm valor. Esta é a ideia que eles passam, espalha para todo mundo. Os guardas espalharam esta lição aprendida rapidamente e bem paga pelos doutores entre os judeus. Assim, a morte e a ressurreição de Jesus continuam a ser até hoje a questão crucial da história, a partir da qual todos os homens de todos os tempos devem fazer uma escolha livre e decisiva. A grande prova da ressurreição do Senhor é Ele mesmo, presente na história, presente no nosso coração. Hoje a igreja celebra São Ludovico Pavone, doou-se total e concretamente pelos jovens. Ludovico Pavone nasceu em Brescia, na Itália, no dia 11 de setembro de 1784. Primeiro de 5 filhos, ele viveu em um tempo de mudanças políticas e sociais. A Revolução Francesa, em 1789, a Revolução Jacobina, em 1797, a dominação napoleônica, com suas diversas denominações, e, enfim, desde 1814, a dominação austríaca. A política de Ludovico Pavone, ordenado padre em 1807, foi sempre e unicamente a do amor. Renunciando a fáceis perspectivas de carreira eclesiástica, soube doar-se com generosa criatividade a quem tinha mais necessidade, os jovens, e dentre eles os mais pobres. Para eles abriu seu oratório em 1812. Dedicava-se ao mesmo tempo, como notará o bispo, a ajudar os párocos, instruindo, catequizando com homilias, catecismos e com retiros, fazendo grande bem à juventude, especialmente a mais pobre que tinha maior necessidade. Aos 34 anos foi nomeado cônego da catedral e lhe foi confiada a reitoria da Basílica de São Barnabé. Percebendo, no entanto, que muitos oratorianos, sobretudo os pobres, fraquejavam e se desviavam do bom caminho ao se inserirem no mundo do trabalho, que infelizmente não garantia um ambiente moral e cristão sadio, Ludovico decidiu fundar um instituto beneficente ou um colégio de artes, onde pelo menos os órfãos ou os descuidados pelos próprios pais fossem acolhidos, gratuitamente mantidos e educados de forma cristã. Ludovico sonhava habilitar os jovens para o desempenho de alguma profissão, com o objetivo de formá-los, ao mesmo tempo afeiçoados à religião, úteis à sociedade e ao Estado. Nasceu assim o Instituto de São Barnabé. Entre as artes, a mais importante foi a tipografia, querida por Padre Pavone como escola tipográfica, que pode ser considerada a primeira escola gráfica da Itália e que logo se torna uma verdadeira editora.
Com o passar dos anos, multiplicaram-se os ofícios ensinados em São Barnabé. Em 1831, Padre Pavone enumera 8 oficinas existentes: tipografia e calcografia, encadernação, livraria, ourivesaria, serralheria, carpintaria, tornearia e sapataria. O Instituto de São Barnabé reunia pela primeira vez o aspecto educativo, o assistencial e o profissional, mas a marca mais profunda, a ideia característica do novo instituto era que os meninos pobres, abandonados pelos pais e parentes mais próximos, aí encontrassem tudo o que tinham perdido, não somente um pão, uma roupa, uma educação nas letras e artes, mas o pai e a mãe, a família de que a desventura os privou, e com o pai, a mãe, a família, tudo que um pobre podia receber e se alegrar. Padre Pavone pensou também nos camponeses e projetou uma escola agrícola. Em 1841, acolhe também deficientes auditivos. Em 3 de junho de 1844, foi condecorado pelo imperador com o título de Cavaleiro da Coroa Férrea. Para sustentar e dar continuidade ao Instituto, Ludovico Pavone cultivava muito a ideia de formar com os seus jovens mais fervorosos uma regular congregação. Consistia na unidade com os vínculos da caridade cristã e a fundamentada nas virtudes evangélicas, além da dedicação inteiramente ao acolhimento e educação dos filhinhos abandonados, como ele costumava dizer, se dispunha a estender gratuitamente seus cuidados também em favor da tão recomendada Casa da Indústria, prejudicada com a falta de mestres competentes nas artes. Obtido então o decreto da finalidade da congregação por parte do Papa Gregório XVI, em 1843, alcançou finalmente a aprovação imperial com a criação da Congregação dos Filhos de Maria Imaculada, os chamados pavonianos. Quanto à marca da nova família religiosa, os contemporâneos reconhecem a originalidade e a novidade, devendo compor-se de religiosos sacerdotes para a direção espiritual, disciplinar e administrativa da obra, e de religiosos leigos para a condução das oficinas e a educação dos jovens. Surge assim a nova imagem do religioso, trabalhador e educador, o irmão coadjutor pavoniano, inserido diretamente na missão específica da congregação, com paridade de direitos e de deveres com os sacerdotes. Com a saúde comprometida, Ludovico a teve agravada e na madrugada do dia 1º de abril, domingo de Ramos, morreu. Na beatificação de Ludovico Pavone, sancionada pelo Papa Pio XII, o pontífice fala sobre a heroicidade das virtudes, na qual é chamado de um outro Felipe Neri, precursor de São João Bosco, rival perfeito de São José Cotolengo. A sede pela salvação das almas habitava o coração de São Ludovico Pavone. Senhor, que meu coração seja incendiado pelo ardor evangelizador. Dá-me o teu Espírito Santo com cada um dos seus dons. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Feliz Páscoa, que a luz do ressuscitado penetre o seu coração. Nos falamos amanhã.